Existe um mundo material, um mundo humano. Na congregação existe um mundo espiritual, né? Tudo, quando convém, é humano. Quando não convém, é espiritual. Na reforma, quando a gente faz uma afronta, entra em rota de colisão, em combate, ele é na acepção eclesiástica da palavra. Por exemplo, canalha. Nós não consideramos as pessoas de verdade canalha. O que a gente considera é uma canalice eclesiástica, entenderam? É diferente de chamar uma pessoa de canalha. Canalice eclesiástica. Vamos analisar o que é uma canalice eclesiástica? Vocês que adoram a praticar o paulolatria, a paulolatria, né? O apóstolo Paulo falou. Como se o apóstolo Paulo fosse a mesma autoridade. Ah, mas Deus levantou, Deus mandou. Deus não mandou nada. Deus não mandou nada. Deus mandou, o Pai do Senhor Jesus Cristo mandou Jesus Cristo falar o que o Pai do Senhor Jesus Cristo queria que nós soubéssemos. E não é Deus Rei, é Deus Pai. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria que nós soubéssemos de algumas coisas. Então ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. É isso que prega o Ministério da Reforma Adamita, dentre outros. Tá? Então, para nós, quem revelou a vontade de Deus Pai foi Jesus Cristo. O que foi possível chegar até nós, que serve para nós, para a atualidade nossa, que não tem nada a ver com o judaísmo ou com o movimento israelita pré-medieval, a gente usa. Não julgar o próximo, né? Não ser hipócrita, não ser orgulhoso, não ser fingido, né? Não odiar o seu irmão, não querer ser mais do que os outros, amar o próximo como a ti mesmo. Coisas básicas extratemporais, que não muda de acordo com a cultura, com o contexto, com os anos e nem com as leis. Nenhuma lei proíbe amar o próximo. Dá a César o que é de César, Jesus falou, obedecer às leis. Mas esta lei vai contra o que Jesus falou. Mas Jesus falou, obedecer à lei. Se uma lei vai contra o que Paulo falou, vocês falam, a lei está contra a palavra de Deus. Aí vocês pegam Moisés e pegam Paulo. Combater os gays, a lei proíbe isso. Mas Jesus falou para a gente obedecer às leis. Então, se uma lei ela está em conflito com a Bíblia, nós temos que seguir a lei, foi o que Jesus falou. Se uma lei hoje está em conflito com o que Jesus falou, a gente segue a lei. Por quê? Jesus falava cegos, coxos e mudos. Nós não falamos assim, nós falamos pessoas especiais. Por quê? Porque a lei mudou. Teve tempos que tratar assim não era nenhum problema. Nenhum problema. Tá? Então, Jesus falou para a gente sempre colocar em primeiro lugar a lei, dar a César o que é de César, primeiro. E em segundo, o que é de Deus, a Deus. Tá? Dar a César o que é de César é dar o nosso cumprimento às leis e receber os nossos direitos. Quem dá a César obedece às leis do Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Ele dá, ele oferece, mas ele recebe. Se Jesus mandou dar a César, então ele permitiu recebermos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, os direitos de cidadão. É por isso que entre as palavras de Jesus, que não entre em conflito com nenhuma lei, as palavras de qualquer personagem bíblico, a gente fica com a lei, porque foi assim que Jesus nos ensinou. E depois dessa espetada na barriga do Dr. Paulinho, a gente então vê um ensinamento que ele deu para as igrejas apostólicas, que não tem nada a ver
com discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus é a igreja. E quem segue doutrina apostólica obedece templo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, para a congregação que é uma igreja apostólica, que não tem nada a ver com Jesus, ou você segue os apóstolos ou você segue Jesus. Não podeis amar a dois senhores. Ou você ama Jesus ou você ama o doutor Paulinho. Paulinho é um senhor. Porque se ele tem a palavra de Deus, se você fala, Deus revelou a sua palavra na boca de Paulo, então ele é um senhor. Porque o Senhor do céu, só Jesus Cristo tem a palavra de Deus Pai. Se o apóstolo Paulo tem, então ele também é um senhor. Então não podemos adorar dois senhores, ou Paulo ou Jesus. Nós ficamos com Jesus. Jesus não falou nada disso. Que Paulo falou que tudo me é lícito, nem tudo me convém. Isso não é verdade, que tudo é lícito. O que é fora da lei é ilícito. Então não é lícito. Tem coisas que são lícitas que convêm, mas nem tudo é lícito, está errado. E aqui diz, o que é que não convém? É oportuno, apropriado. Não é oportuno e não é apropriado, conforme vocês estão vendo na tela, quanto ao estudo da advocacia, não é conveniente para os irmãos de ministério. Este é o marco antigo da congregação para o ministério. Nós temos hoje ancião advogado, minoria. Juiz, quase nada. Praticamente 2 ou 3, no máximo. Nós temos rico. Por que que aqui não é conveniente para os irmãos de ministério estudar advocacia? Não é advocacia, estudar advocacia. Advocacia é o exercício da prática do procedimento jurídico. As ciências, o estudo é das ciências jurídicas. Ciências jurídicas é o conhecimento das leis. E por que que o ministério dos que ordenaram, esses que são os mais velhos hoje, que presidem sobre a igreja, por que que eles falaram isso? Que não é conveniente. Paulo, o Senhor da congregação, falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um desses ensinamentos divergentes do Senhor da CCB, do apóstolo Paulo, não é conveniente os irmãos do ministério. Mas acontece que Paulo, ele era o quê? Ele era um estudioso de ciências jurídicas mosaicas, ciências jurídicas romanas. O apóstolo Paulo falava que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Não é verdade. As autoridades constituídas por Deus é no Estado religioso. No Estado democrático de direito, as autoridades são constituídas pelo voto popular, pelo povo, sufrágio, né? E pelos concursos públicos. Então, todas as autoridades são constituídas por Deus no Estado religioso. Não é o nosso caso. Tá? Nós temos autoridades corruptas, não foi Deus que colocou. Vamos orar para as autoridades. Não precisa orar para as autoridades. As autoridades estão vinculadas à lei, ao direito administrativo. Eles têm que cumprir o direito administrativo e não a vontade de Deus. E o direito administrativo é lei patrocinada pelo poder legislativo. Não adianta você orar para as autoridades públicas. Cumprir as leis é um dever, não é uma manipulação divina. Conversa fiada para boi dormir. Né? Não é conveniente, ou seja, não é oportuno. Não é importante os irmãos de ministério estudar o quê? Ciências jurídicas, que está relacionado com as leis do nosso país. Por quê? Porque para a congregação, as leis do nosso país não devem ser seguidas à risca. Elas estão em pleno conflito com as doutrinas da congregação. A lei sanitária proíbe 1000 bocas colocar na taça. A congregação, por dezenas de anos, obrigou a gente a tomar 500 bocas numa taça só, vinho, com bigode, com resto de bolacha nos dentes, cárie, falei outras doenças, vocês escrevem aí, né? Problemas de gengivite, câncer, várias doenças na boca, todo mundo botando na boca. Eu pergunto para vocês, eles obedeceram à lei sanitária ou eles obedeceram a doutrina do ancião? Obedeceram ao ancião. Por que que eles estão fazendo agora copo único? Porque foi para a televisão. Na televisão já não dá para oprimir o povo como antes. Eles só mudaram para o copinho depois da pandemia. Por quê? Por causa das leis, senão ia fechar o templo e aí não ter coleta. Mas enquanto eles puderam cagar na boca do povo, eles fizeram o povo de escravo beber na mesma taça por 100 anos. Direito da mulher é uma questão de lei. Todos são iguais diante da lei. Para a congregação, não. O homem é a cabeça da mulher. Por quê? Porque segue o Dr. Paulinho. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou que o homem é a cabeça da mulher. O que Jesus falou é, mulher, vai em paz, não peques mais. Mulher, deu chance para a mulher de Samaria pregar. E outra, Jesus Cristo ressuscitou para a primeira pessoa que apareceu para ele, que é que ele apareceu, foi para uma mulher. Então Jesus não honrou os homens na ressurreição.
E nem foi como a história inventada do falso profeta Moisés, que para Moisés a mulher nasceu do homem. Jesus já contraria, já nasceu de uma mulher. Entendeu? Então Jesus poderia nascer também de José. Não. Por quê? Porque é falsa profecia. Não tem nada de Adão, de Eva nasceu de Adão. Isso é mentira. Homem não pode dar luz. O primeiro homem na face da terra não foi Adão e Eva. Adão e Eva foi o primeiro judeu que se tem notícia. Tinha muitas outras culturas, muitas outras pessoas vivendo no planeta. Muitos lugares que eles nem conheciam. Tá? Então isso aqui é o seguinte, entre a lei e entre as doutrinas das cabeças de pedra dos anciãos, cabeça de pedra eclesiástico, tá? O que vale é a lei, mas na congregação o que vale é a doutrina. A congregação aplica toda sorte de direitos contrários à doutrina jurídica do país. Uma igreja paraestatal, que em breve já está na visão da televisão, e em breve estará nos holofotes da justiça. Entenderam? E eles falam isso porque não quer que o ministério conheça os direitos. Por quê? Porque é dispensável. Para que conhecer os direitos? Eles têm que conhecer os direitos do Estado religioso CCB. Então o ancião domina as leis do Estado religioso da CCB. Ok. Só que a doutrina religiosa não sobrepõe ao direito constitucional. E eles, quando são criticados, no Estado islâmico, no Estado religioso, quem criticou Moisés foram todos assassinados. Quem criticava os reis, sacerdotes, eram todos assassinados. E na congregação, quem critica ancião é assassinado moralmente. Entenderam? No Estado de democrático de direito, não. O debate aberto, como diz o juiz, né, ele deve ser valorizado. E a crítica faz parte. Eles, então, quando tinham crítica na congregação, mandavam as pessoas para o limbo. Agora não, agora eles estão na televisão, eles querem processar. E vão apanhar feio diante das telas de televisão.